Estamos recebendo a nossa querida amiga Beth, que hoje vai passar o tema da palestra para a gente. Atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Mas tinha mais uma partezinha aqui. Deixe-me ver aqui para não esquecer, porque, sabe, a gente às vezes esquece, né? E é melhor colar, né, para a gente não. Então, o tema de hoje é: não julgueis para não serem julgados. Atire a primeira pedra aquele que nunca ou que não tiver pecado. Ô, Beth, muito obrigado por ter aceito o convite da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. E muito obrigado a vocês que estão acompanhando e que vão acompanhar a live. E, por gentileza, minha amiga, é com você. Então, boa noite a todos. Novamente é uma imensa alegria estar aqui, imensa gratidão por essa oportunidade. Eu gostaria de pedir ao nosso Pai Criador que nos ampare, nos sustente, nos inspire nesse momento de aprendizado, desses magníficos ensinos do nosso Mestre Jesus. Que mais do que entendê-los, possamos colocá-los em prática. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Então, esse tema, não julgueis para não ser julgados, atire a primeira pedra, quem não tiver pecado, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos. E nos itens 11 a 13 é que se discorre sobre esse assunto, não julgueis para não ser julgados, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo relata aquele episódio do encontro de Jesus com a mulher adúltera. Então, eles se reportam ao Evangelho de João, lá no Novo Testamento, no capítulo 8, itens 3 a 11, em que os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que fora apanhada em adultério. E eles lhe dizem: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Então, agindo dessa forma, os escribas, os fariseus, na verdade, estavam tentando a Jesus. Eles estavam testando o que ele responderia para o acusarem, para o condenarem, aí ele seria afastado da vida pública. Porque Jesus incomodava os fariseus e os sacerdotes. Jesus mostrava ao povo a hipocrisia deles, porque eles se faziam de santos e, no entanto, eram pessoas assim cheias de orgulho, de ânsia de poder. Então, quando eles fizeram essa pergunta, diz o evangelista João, Jesus abaixou-se e escreveu com o dedo na terra. Mas eles continuaram insistindo nessa pergunta, então Jesus ergueu-se e respondeu: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E aí ele abaixou-se novamente e continuou escrevendo com o dedo na terra. E os presentes, as pessoas presentes, foram saindo uma a uma, os mais velhos primeiro, e ficou só Jesus e a mulher. Então Jesus lhe diz: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Jesus então lhe fala: nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz reflexões sobre essa passagem lá do evangelista João. Então, aquele que estiver sem pecado, ou seja, quem de nós não peca? Quem é que não erra? Nós ainda estamos a caminho da perfeição. Por isso, nós temos um dever.
diante do erro do outro, da ofensa do outro, de sermos indulgentes, de não julgar, de perdoar, porque nós também necessitamos dessa indulgência do próximo, e não só do próximo, mas de Deus também, porque na oração do Pai Nosso nós dizemos: Pai, perdoai as nossas ofensas à medida que também perdoamos aos nossos ofensores. E voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então os Espíritos nos recomendam não julgar. Por quê? Da forma como julgarmos os outros, nós também seremos julgados. E eles dizem mais, para não julgar os outros com mais severidade do que a nós mesmos, e nem condenar nos outros o que desculpamos em nós. Então, o outro cometeu um erro, e a gente joga pedras. Ah, e onde já se viu, né, ele fazer uma coisa dessas? Ah, isso não se faz nem com o pior inimigo. Imagina, é um absurdo. Ou seja, a gente joga pedras, né? Mas quando somos nós que cometemos o mesmo erro, muitas vezes nós agimos assim. Ah, foi sem querer, eu não tinha intenção. Ah, também eu fui obrigado a agir daquela forma. As circunstâncias me levaram a isso. Ou então, ah, também se o outro não tivesse feito isso ou aquilo, eu não teria agido daquela forma. Ou seja, nós arranjamos mil desculpas para os nossos equívocos, nós nos justificamos, ficamos encontrando explicações, ou então culpamos os outros. E os espíritos também nos ensinam, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que censurar o outro pode ter dois motivos. Um deles é reprimir o mal, o outro é desacreditar a pessoa, né, a outra pessoa, é caluniar, é humilhar. Isso é maledicência, isso é maldade. Então, os Espíritos nos dizem que reprimir o mal pode ser louvável em alguns casos. Às vezes, em algumas circunstâncias, torna-se até um dever da nossa parte para reprimir um mal sobre a sociedade, para ajudar o progresso dos nossos semelhantes. Então, eles nos dizem, os Espíritos, não se deve tomar no sentido absoluto este princípio. Esse princípio, não julgueis para não ser julgados. Isso não deve ser tomado na forma absoluta, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, há circunstâncias em que é preciso julgar, dizem eles. Quando? Quando é necessário reprimir o mal, conter o mal, para não prejudicar a sociedade. Por exemplo, um sociopata, um serial killer que está à solta. Ele precisa ser preso, precisa ser julgado, precisa ser contido, senão o dano que ele traz a outras pessoas é muito grande. Por isso que no Evangelho, né, Jesus não proibiu de reprovar o mal. Não, ele não nos proíbe a reprovação do mal, dizem os Espíritos. Ele mesmo deu exemplo disso e o fez em termos enérgicos, quando ele censurou a hipocrisia dos fariseus, quando ele expulsou os vendedores do Templo de Jerusalém, e dizem, né, os amigos da espiritualidade, a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. E Jesus é a autoridade moral máxima do nosso planeta. E eles continuam. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Então, ele não tem uma autoridade moral, ele não tem uma autoridade legítima. É uma autoridade que ele conseguiu, mas é a tipo da pessoa assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Então, esse não consegue o respeito do próximo, a submissão voluntária do próximo. E os espíritos dizem, perde-se o respeito àquele que não tem autoridade moral,
Ou seja, aquele que atira a primeira pedra, mas está cheio de pecados. A única autoridade legítima é aquela que se apoia nos bons exemplos, na autoridade moral. E essa mesma passagem do Evangelho é narrada com mais detalhes no livro Boa Nova. Escreve o espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, e no capítulo 13, cujo título é Pecado e Punição, Humberto traz mais informações sobre esse episódio da mulher que quase foi apedrejada. Então, nos conta Humberto de Campos que Jesus havia terminado uma de suas pregações em praça pública quando percebeu uma multidão alvoroçada. Algumas pessoas mais exaltadas gritavam. E uma mulher ofegante, de cabelos desgrenhados, né, desarrumados, desalinhados, faces macilentas, diz ele, assim, pálida, se aproximou de Jesus com súplica nos olhos tristes. Enquanto isso, os judeus exaltavam a multidão para que apedrejassem a mulher, conforme as leis judaicas, e pediram a Jesus que desse o seu parecer. Então, eles, né, disseram ao mestre: essa mulher foi apanhada em adultério. Manda a lei de Moisés que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Então, a lei mandava apedrejar até a morte. Então, Jesus, sereno, corajoso, respondeu de forma que espantou aqueles que o ouviram. Disse ele: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí as pessoas, ouvindo isso, se aquietaram, elas se ensimesmaram, ou seja, passaram a pensar em si mesmas, na sua própria condição moral, fizeram um exame de consciência. Enquanto isso, enquanto elas, né, se analisavam, Jesus voltou a escrever no chão, despreocupadamente, diz Humberto de Campos, porque Jesus estava tranquilo, né, quanto ao que iria acontecer, né? E aos poucos o local ficou deserto. Apenas Jesus, alguns discípulos e a mulher ficaram. Então Jesus ergueu a cabeça e perguntou para ela: mulher, onde estão os teus juízes? E a mulher lhe respondia apenas com um olhar cheio de gratidão e alegria, né, em meio a lágrimas que rolavam. E Jesus lhe perguntou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. E Humberto de Campos nos conta que a mulher saiu de lá com uma sensação nova. E ele fala que a generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Aquela generosidade de Jesus, aquele amor incondicional do Mestre, banhou a alma sofrida dessa mulher e ela saiu de lá com uma sensação diferente, renovada. Mas os discípulos estranharam a atitude do Mestre, porque eles viviam nessa cultura, eles conheciam as leis de Moisés, era o contexto em que eles foram criados. Eles ficavam se perguntando por que Jesus não condenou a mulher adúltera. E João, né, mais corajoso, chegou a Jesus e disse: mestre, por que não condenastes a meretriz devida infame? E Jesus, calmo, bondoso, lhe responde: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Ou seja, que razão você tem para condená-la? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Tereis sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ou seja, você já sofreu o que ela sofreu para julgar assim, né? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho?
Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos e das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Ou seja, a mulher já tinha uma consciência que lhe cobrava os desatinos das escolhas. Então, para que agravar-lhe ainda mais o sofrimento, se a vida dela já tinha sido tão difícil? E aí, João ainda insiste, né? Ele fala na lei antiga, que a lei de Moisés manda pagar os erros, ceitil por ceitil, que a mulher apanhada em adultério, conforme a lei, deve ser a lei oral, né? Não a lei dos 10 mandamentos, a lei oral, que falam, né? Que veio desde o tempo de Moisés. Ela deveria ser apedrejada até a morte. E aí Jesus diz para João, ela pecou. Mas quem está livre de cometer pecados? E a gente lembra da parábola do filho pródigo, que é, o filho, né, saiu pelo mundo esbanjando todos os bens que o pai lhe deixou de herança, e aí, diante do sofrimento, ele volta para o pai. Ele teve uma vida desregrada, indisciplinada, e sofreu e voltou ao pai. Então, todos somos filhos pródigos que estamos voltando para o seio do nosso Criador. A terra, diz Humberto de Campos, é um grande hospital e o pecado é a doença de todos nós. Ainda somos pecadores. Aqui, pecador é no sentido de escolhas erradas, caminhos equivocados que nos prejudicam o próximo. E aí Humberto fala, há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por preço mais baixo. Então são os enganadores, os desonestos, os criminosos, que se vendem a troco de dinheiro, de influência, de poder, são os traidores dos próprios deveres, e as pessoas não os acusam. Então, diz, né, Humberto de Campos, são túmulos caiados de branco por fora e podres por dentro. Essa frase, Jesus se referiu aos fariseus, porque eles demonstravam santidade, mas no fundo eram pessoas com interesses muito egoístas, túmulos caiados de branco por fora e podres por dentro. E hoje muitos agem dessa forma, mostram-se santos, idôneos, honestos, mas se escondem atos infames debaixo dessa casca de verniz. Escondem muito orgulho, prepotência, arrogância, insensibilidade, indiferença. E Humberto fala, a hipocrisia corre solta enquanto se atiram pedras ao sofrimento. Então, atiram-se pedras à mulher adúltera, à sofredora que está lá na miséria, e aqueles que se mostram de santos, que estão cheios de orgulho, eles não são condenados. Aqueles que, no fundo, de uma forma escondida, agem com mais fé, com má fé, com má fé. Bom, então Jesus, voltando a falar da pecadora, diz ele, quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta? Quantas vezes lhe faltou um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores se igualam às suas noites silenciosas e tristes. E aí Jesus fala para João, todos trazemos um germe divino que um dia desabrochará. E Humberto continua, né, nesse seu capítulo, dizendo que pouco tempo depois, Jesus e alguns discípulos subiram da cidade de Cafarnaum até Jerusalém para celebrar as festas da tradição dos judeus. E quando eles chegaram a Jerusalém, a gente imagina, né, aquelas caminhadas, eles faziam a pé, longas distâncias, vários dias de
de viagem. Então, quando eles chegaram a Jerusalém, era sábado. E Jesus já era conhecido, então paralíticos, aleijados, o cercaram. E Jesus os curava, escandalizando os fanáticos por curar no sábado, porque era proibido fazer qualquer coisa no sábado. Não podia se curar no sábado. E Jesus diz: sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então, esses rituais que aprisionam. E Tiago fala então a Jesus, né, vendo aqueles paralíticos, aqueles aleijados, os cegos que procuravam Jesus. Porque Deus, né, que é tão misericordioso, pune os seus filhos? E Jesus responde: acreditas, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? Não. Deus criou suas leis. Uma delas é a lei de ação e reação. É o plantar e colher. Recebemos de volta aquilo que damos para a vida. Não como castigo, mas como lição, como oportunidade de aprendizado. E aí João entendeu que Jesus, falando isso do sofrimento, né, daquelas pessoas que procuravam, confirmava os seus ensinamentos naquela tarde em que a pecadora quase fora morta por apedrejamento. Então, lá naquele momento, no tanque de Betsaida, em Jerusalém, né, quando Jesus curava os cegos, os coxos, os paralíticos, os aleijados, Jesus dizia: vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ou seja, nosso sofrimento, a nossa doença, todas as nossas angústias são decorrentes das nossas escolhas, né? Quando nós pecamos, né? Escolhas erradas. E olha que coisa mais linda que nos ensina Humberto de Campos, aí no livro Boa Nova. Que desde esses ensinos de Jesus, desde que Jesus trouxe, né, toda essa nova concepção de vida, surgiram novas ideias de fraternidade, de respeito aos transviados, aos criminosos, aos inimigos. Porque naquela época, Roma era terrível para com os escravos. Então, diante de uma pequena transgressão deles, eles iam para o circo, eles eram comidos pelas feras, ou eles eram queimados nos postes, né, assim, para espetáculo da multidão. Mas, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, diz Humberto de Campos, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. E ele fala, Humberto, inclusive no aparelho judiciário de todos os povos. Quer dizer, as leis também dos homens vão se modificando, vão se aperfeiçoando, vão se humanizando. Hoje, em muitos países, já não se admite mais a pena de morte, por exemplo, né? Ou a tortura, né? Antigamente isso era muito comum, isso hoje é uma barbaridade. Então, a sociedade começou a compreender as suas obrigações, isolando o criminoso como se fosse um doente, é um doente da alma. Então, ele precisa ir, né, por uma contenção, mas, ao mesmo tempo, diz a lei, né, a justiça, que ele deve ser ajudado para que se reintegre de uma forma mais equilibrada à sociedade, que ele se transforme em uma pessoa melhor. E fala Humberto de Campos, os juízes modernos, olha que lindo, os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca terem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. Jesus, né, o nosso médico das almas, nosso grande psicólogo, nosso grande professor, e é também o grande reformador da criminologia, diz Humberto de Campos.
Vou até ler de novo essa frase, porque até arrepia de tão sábia que é. Os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia. E isso, né, conforme Humberto de Campos, diz que essas ideias surgiram naquele episódio da mulher adúltera, que ia ser apedrejada, e Jesus mostra a todos que todos têm seus pecados, né, que ninguém está livre então de errar, então ninguém tem o direito de atirar pedras. E toda essa ideia de fraternidade, de solidariedade, então foi se espalhando pelo mundo com a divulgação da Boa Nova, e cada vez mais nós também estamos evoluindo intelectualmente, moralmente. Então, as leis humanas vão se aproximando das leis divinas, falta muito ainda, mas esse é o objetivo da nossa evolução, né? Tornarmos-nos cada vez mais perfeitos. Perfeição relativa, claro. Absoluta, só Deus. Então, nós vamos fazer uma autoavaliação. Nós somos acusadores? Ou nós somos indulgentes, compassivos? Em que momento nós acusamos? Em que momento, com quais pessoas nós acusamos? Com quais pessoas nós somos indulgentes? Tem um espírito que escreve livros fantásticos, Hamed, com H. Hamed, eu tenho na internet alguns livros dele. Hamed com Hammed. Então, um dos livros que ele escreveu, Os Prazeres da Alma, é fantástico. O médium que escreve é Francisco do Espírito Santo Neto. E o Hamed fala que é a compaixão que leva ao desenvolvimento da indulgência. Então, ser compassivo é ter compaixão. Ter essa compaixão nos torna indulgentes, ou seja, o indulgente não julga. E ele fala que a pessoa que tem uma maturidade espiritual, uma pessoa que tem uma maior evolução intelecto-moral, ela vê tudo com mais clareza, entende melhor a vida, aos outros, a si mesma, por isso compreende mais. E, por isso mesmo, ela tem um entendimento maior da fragilidade humana, ela é menos exigente, ela é mais flexível diante dos erros dos outros, das imperfeições dos outros, das fragilidades alheias. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 241, eles reforçam essa ideia, né, de que, olha, Allan Kardec pergunta: os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós? Ou seja, os espíritos, né, eles enxergam o mundo, eles entendem o mundo, têm uma ideia do mundo mais justa do que nós aqui encarnados? E os espíritos respondem: do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas, ainda uma vez, isto depende da sua elevação. Então, depende do nível evolutivo do espírito, ele tem uma percepção ampliada de tudo, do universo, né, das leis de Deus, de si, do próximo. E aí, o modo dele julgar é diferente daquele que ainda tem uma percepção pequena das coisas. Então, para desenvolver a compaixão, nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro. O que é isso? É empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro. Mas, o que é importante? Aliar razão e sentimento. Essa empatia deve estar composta de razão e sentimento. O espírito Hamed, ele então nos explica que para conquistar essa virtude da empatia, né, nós
de uma forma intelectual e de uma forma emocional, entendermos o outro, primeiro, diz o Hamed, precisamos nos permitir sentir medo, sentir tristeza, alegria, amor. Ou seja, isso mesmo, é dois M's, Hamed é com dois M's. E, então, nós precisamos olhar para dentro de nós, aceitar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Isso é autoconhecimento. Porque só assim, quando nós conhecemos aquilo que sentimos, é que nós conseguimos nos sensibilizar diante isso, Hamed, isso mesmo, diante dos sentimentos dos outros. Só assim é que nós vamos entender as emoções e os sentimentos alheios, porque nós também os estamos vivenciando, não estamos engolindo, recalcando ou negando. Aquela pessoa, a pessoa que não reconhece as suas emoções, seus sentimentos, também não consegue reconhecer as emoções e sentimentos dos outros. Sabe quando é aquela pessoa que fala assim, que é uma pedra de insensibilidade? Então é empatia. Empatia, diz o Hamed, não é medir ou julgar alguém por nós. Então eu não vou passar a minha receitinha de bolo para ele, porque ele tem o caminho dele, né? É isso. Ele tem, né, as suas próprias escolhas, o que é importante para ele. Mas empatia, então, também não é nos colocarmos no lugar da criatura e ficarmos ilusoriamente imaginando o seu sofrimento. Não, empatia é o contato do nosso coração com o coração do outro ser humano. Porque se a gente só imaginar o que o outro pode estar sofrendo, nós estaremos usando apenas o intelecto, a razão. Imaginar é uma qualidade do intelecto. Mas, como diz o Hamed, o contato de coração a coração é que nos faz sentir os sentimentos dele, nos colocarmos no lugar dele. Então, a empatia deve aliar razão e coração. Então, ter compaixão é procurar ver a essência divina no outro, é entender as necessidades que ele tem. Como escreve Humberto de Campos, né? Jesus entendeu as necessidades da mulher adúltera. Ele falou que ela sofreu a dureza das vicissitudes, que ela passou por necessidades e tentações, que ela foi humilhada pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, pelas mulheres mais felizes, que muitas vezes passou fome do pão e do afeto de amigos e parentes. Então, é enxergar além das aparências, é entender a alma do outro, suas angústias e dores. E Jesus também fala, né, que todos trazemos esse germe divino que um dia desabrochará. Então, compaixão é ver as aflições e dores escondidas nos outros, mas com os olhos da nossa alma. Ter compaixão, né? É aceitar e respeitar as dificuldades, as fragilidades do outro. E compaixão é diferente de dó e pena. Dói. Quando a gente tem dó, quando a gente tem pena, a gente se sente superior. A gente vê o outro assim como um coitado, ele é uma impotente, uma pessoa inferior a nós, né? Não, compaixão envolve generosidade, envolve solidariedade. Na compaixão, nós nos igualamos a ele. Naquele momento, nós entendemos que o outro está precisando da nossa ajuda, está precisando de uma mão amiga. Mas amanhã poderemos ser nós que precisaremos. E lá no livro de Mateus, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele, ele traz diversos conselhos de Jesus, né? Assim, resumindo todos esses ensinamentos. Não julgueis para não seres julgados. Do modo como julgarmos, também seremos julgados. Porque olhamos a palha do outro, que é o cisco, né? Do nosso irmão, no olho do nosso irmão, e não vemos a trave no nosso, a gente vê um defeitinho no outro e não vê um defeitão na gente.
E aí Jesus fala, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e assim verás melhor, né? Para tirar a palha do olho do teu irmão. Então, tirar a trave do nosso olho é reconhecer as nossas misérias espirituais, os nossos vícios, nossas paixões, para transformá-los em bons sentimentos, em boas palavras, bons atos, quer dizer, reforma íntima, né? Então, a autoridade moral também, como diz o livro dos Espíritos, no capítulo 241, né? Ter autoridade moral para aí, então, poder julgar o outro, porque existem dois tipos de julgamento. Um é para denegrir, para caluniar, para humilhar. Um espírito evoluído nunca age denegrindo, caluniando, humilhando o outro. E outro tipo de julgamento é para reprimir o mal, para ajudar o outro a progredir. E tem uma frase muito bacana, bastante conhecida, que diz assim: quando nós julgamos o outro, né, nós achamos que estamos cobertos de razão e estamos achando que somos superiores. O que acontece quando nós agimos dessa forma? Quando julgamos uma pessoa, na verdade, isso não define quem ela seja, isso define quem nós somos. Por quê? Porque quando julgamos uma pessoa, isso não define quem ela seja, porque nós não conhecemos tudo da vida dela, não conhecemos as dificuldades pelas quais ela passou, não conseguimos adentrar ao íntimo dela. Mas quando julgamos o outro, nós estamos nos definindo. Qual é o motivo do nosso julgamento? É conter um mal para ajudar, para um bem maior? É esclarecer, ajudar para que o outro não se prejudique ainda mais? Ou não? É para humilhar mesmo, né? Para fazer fofoca. Então, quando nós julgamos para denegrir, para humilhar, no fundo, nós somos fofoqueiros, nós somos caluniadores. E humilhar o outro é uma defesa das pessoas imaturas, que precisam mostrar para os outros que são superiores. Então, nós julgamos o outro do caminho equivocado que ele escolhe, com a melhor das boas, com a melhor das intenções, então nós estamos sendo um amigo sincero, que quer o melhor para o outro. Tem um texto, eu peguei da internet, o autor é Paulo Fernandes, e ele falou sobre amizade. Muito lindo, por isso que eu trouxe aqui. Ser amigo é interpretar olhares, entender silêncios, perdoar erros, guardar segredos, prevenir quedas e secar lágrimas. Olha aí, ser amigo é interpretar olhares, entender silêncios, ou seja, eu ser empático, me colocar no lugar do outro, tanto no intelecto quanto no coração, entendendo os sentimentos dele. Então, ser amigo é perdoar erros, ou seja, não julgar nunca. No entanto, prevenir quedas e secar lágrimas. Se precisar julgar, não vai ser para denegri-lo, caluniá-lo, mas vai ser para alertá-lo, para socorrê-lo. E nós podemos extrair um valioso ensinamento que Jesus deixou, né, aos discípulos sobre a vida difícil da mulher adúltera, contada lá por Humberto de Campos. Não nos compete julgar a realidade que não vivemos. Nós não conhecemos a história inteira da vida do outro, então nós não podemos julgar. Finalizando, eu trouxe uma frase aqui também para nossa reflexão. Nunca julgue alguém. Você não calça os sapatos dele e não percorreu os mesmos caminhos que ele trilhou. Nunca julgue alguém. Você não calça os sapatos dele e nunca percorreu os mesmos caminhos que ele trilhou. Então, eu gostaria de fazer uma prece aos benfeitores da espiritualidade, todos que trouxeram esses valiosíssimos ensinamentos ao longo
dos tempos e que agora chegam à nossa disposição para que possamos aprender um pouquinho mais sobre as leis da vida, para que possamos entender onde é que precisamos nos modificar, para que possamos entender que somos todos irmãos, todos ainda somos falhos e que precisamos ser indulgentes para que possamos conviver bem, para que possamos encontrar o equilíbrio interior e, e também a felicidade. Eu gostaria de fazer uma vibração para todas as pessoas do nosso planeta, de todos os países, governantes, de governantes até as pessoas mais humildes de cada nação. Que todos sejam amparados, todos recebam uma vibração de luz, que possam suportar as dificuldades da própria vida, lições de grande aprendizado do momento atual. Que a espiritualidade amiga esteja sempre conosco, vibramos também por todos esses benfeitores, por todos aqueles que estão nos hospitais ou nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, aqueles que moram sozinhos, aqueles que estão doentes, aqueles que se despediram dos seus familiares porque eles partiram para a pátria espiritual. Senhor, nós estamos sempre pedindo, pedindo, mas precisamos de um pouco mais da sua misericórdia. E também pedimos a Maria de Nazaré, que estenda o seu manto de amor e luz a todos nós. Senhor, abençoa-nos, se conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amigos queridos, agradeço a atenção e o carinho de todos. Uma boa noite. Eu que agradeço todo o carinho de vocês. Muito obrigada.